A questão que eu queria começar a tratar com vocês é como é que a gente faz para usar divisão de polinômios para calcular limites, certos limites. Então, a técnica que a gente vai usar para resolver alguns limites através de uma divisão de polinômios é lembrando da seguinte proposição, que eu vou relembrar aqui, mas a gente já olhou na aula passada. A proposição, ela diz que se f de x é um polinômio, é uma função polinomial, e f de a é zero, ou melhor dizendo, se eu sei que f de x é um polinômio, e f de a, quando eu coloco a no lugar de x, a é um número real aí qualquer, mas eu sei que quando eu coloco esse número a, o resultado dá zero, então f de x pode ser dividido por x menos a. Pode ser dividido no sentido de que é divisível, no sentido de que se eu fizer a divisão do polinômio por x menos a, o resultado vai dar um outro polinômio aqui, que é de x, e o resto vai dar zero, certo? É nesse sentido aí que eu estou dizendo que pode ser dividido, tá? Então, sempre que a gente tiver um polinômio desse tipo aqui, né, um f de x, uma função polinomial, e a gente observar que quando a gente coloca determinado valor, o resultado dá zero, então a estratégia é dividir esse polinômio por x menos a. E aí, quando a gente divide ele por x menos a, a gente pode reescrever esse f de x como sendo x menos a vezes q de x, certo? E isso vai ter um efeito interessante no nosso polinômio, que é o seguinte: quando o polinômio dá zero, a gente pode fatorar esse polinômio em alguns fatores, né? E aí, essa divisão, ela vai expor para a gente qual é o fator, qual é o pedaço lá do polinômio que está dando zero. Então, quando a gente tem alguma coisa do tipo zero sobre zero, que é o que geralmente vai aparecer, né? Um zero sobre zero, onde em cima é um polinômio, embaixo é um polinômio, a gente vai poder extrair do polinômio de cima e de baixo qual é o termo que está dando zero para poder cancelar e, a partir daí, calcular o limite só substituindo, certo? Então, a estratégia é usar essa técnica. E aí, é preciso relembrar como é que a gente divide polinômios. E aí eu vou fazer mais uma vez, tá certo? E aí eu vou deixar para vocês fazerem depois. Eu ainda não tive a oportunidade de colocar a última aula, mas eu vou fazer isso assim que terminar essa aula. E aí eu vou colocar as aulas e atividades para vocês fazerem, e aí vocês vão praticar essa coisa lá, certo? Deixa eu só achar um. Pronto, aqui tá. Por exemplo, já vou passar a página, tá? Por exemplo, a gente pode pegar aqui o limite quando x tende a 1, deixa eu só ver se esse dá certo mesmo, dá 4 menos 4, é pronto. X ao cubo menos 1 sobre x à quarta menos, só um instante, mais 3x menos 4.
Só um instante, pessoal. Perdão, vamos lá. Tá? Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é que quando a gente vai substituir o x igual a 1, né, que é o que a gente faz corriqueiramente, né? Isso é o caso de uma função racional, né, polinômio sobre polinômio. Então, a gente já viu que se o valor que a gente quer calcular o limite fizer sentido no polinômio, né, não der zero no denominador, por exemplo, o limite é só substituir, porque a função racional ela é contínua dentro do seu domínio. Então, a primeira coisa que a gente faz é substituir 1 no lugar de x aí na expressão e ver o que aparece, certo? Só que quando a gente faz isso, a gente observa aqui em cima dá zero, e embaixo dá zero, né? E aí, bem, eu espero que vocês tenham observado, tenham percebido até agora ao longo dessas aulas, né, que quando o limite ele dá zero sobre zero, não significa que esse é o valor do limite. Não significa que o limite é zero, não significa que o limite é um, não significa nada, certo? A princípio, é só uma análise primeira aí do limite, certo? Que indica para a gente que a gente precisa fazer alguma manipulação para chegar ao resultado do limite. Então, esse zero sobre zero não é um número, certo? Não é o resultado do limite, o limite é zero sobre zero, não. O limite, ele é indeterminado a partir dessa expressão, certo? Esse zero sobre zero aqui a gente costuma chamar de uma indeterminação, certo? Então, o que é uma indeterminação? Indeterminação é uma situação que, quando você substitui o valor que você quer calcular o limite, o resultado ele não pode ser determinado só a partir disso. Então, quando a gente substitui dá zero sobre zero, isso indica para a gente, o que deve chegar na sua cabeça quando você substitui da zero sobre zero é que, eita, eu vou precisar fazer alguma coisa a mais para tirar alguma conclusão sobre esse limite, tá? Existem alguns outros tipos, né, de indeterminação que a gente vai ver ao longo dessa unidade, né, infinito sobre infinito, outras a gente só vai tratar no próximo semestre, mas, de todo modo, eu espero que vocês tenham compreendido bem que quando dá zero sobre zero, não significa nada sobre o limite, só que você vai ter que manipular para chegar à resposta, né? Você vai ter que trabalhar um pouquinho mais para tirar mais informações, certo? Então, eu digo isso porque corriqueiramente em prova aparece, depois de falar essas coisas, corriqueiramente aparece assim, zero sobre zero, então o limite é zero. Zero sobre zero, então o limite é um. Ou então ainda assim, o limite é indeterminado, pois deu zero sobre zero. Sim, mas e quanto é que dá o limite? Qual é o resultado? Dizer que é zero sobre zero não resolve o seu limite. É a primeira etapa, né? É o primeiro teste, é a primeira análise. Mas agora vamos à técnica, né? Qual é a técnica agora que a gente vai usar? É o seguinte, é que sabendo que eu tenho um quociente entre polinômios, né? Eu tenho uma função racional e eu sei que quando eu substituo um embaixo e em cima dá zero, então eu sei o seguinte, eu sei que eu posso dividir o polinômio x ao cubo, vou botar de azul, x ao cubo menos um por x menos um, e eu posso dividir também o polinômio x à quarta mais 3x menos 4 também por x menos um. Certo? Eu posso dividir e, quando eu terminar essa divisão, o resultado aqui do resto vai dar zero. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter fatorado, eu vou ter exposto nos meus polinômios o termo que dá zero quando eu faço x igual a 1, tá? Então, vamos começar dividindo o primeiro polinômio. Esse primeiro polinômio aqui é o x ao cubo menos 1.
Mas por uma questão de organização, a gente acrescenta os termos que estão faltando nesse polinômio, que no caso, né, tem x ao cubo, então você acrescenta aí o 0x ao quadrado mais 0x. Então vai ficar x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x menos 1, só para a conta ficar organizada. E aí você divide isso por x menos 1. E aí a gente vai fazendo a análise, assim como a gente vem fazendo com divisão de números reais, né? Vai dígito a dígito, só que no caso do polinômio a gente vai fazendo parcela a parcela, né? Então, primeiro a gente olha aqui e aqui, né? Então, por quanto eu preciso multiplicar x menos 1 para que o pedacinho que tem x vire x ao cubo? Então, eu preciso multiplicar isso por x ao quadrado. Quando eu multiplicar aqui por x ao quadrado daqui para cima, eu vou obter x ao cubo menos x ao quadrado. E aí o que eu vou fazer é subtrair o de cima pelo de baixo. Quando eu subtrair, x ao cubo menos x ao cubo dá zero. 0 mais x ao quadrado vai dar mais x ao quadrado. E aí eu já tratei desses dois dígitos aqui, eu vou descer agora o terceiro, o 0x. Então, desce aqui para baixo o mais 0x. E aí segue a conta. Então, por quanto eu tenho que multiplicar agora x menos 1 para que a parte do x vire x ao quadrado? Eu tenho que multiplicar por x. Quando eu multiplicar por x, aí eu vou ficar com x ao quadrado menos x. E aí, novamente, subtrai o de cima pelo de baixo. Então, quando eu faço essa conta de multiplicar, né, eu olho só para o termo que eu acrescentei. Eu não olho para o todo, né? Eu não vou multiplicar x ao quadrado mais x por x menos 1, não. Eu vou multiplicar só o x que eu acrescentei agora. Então, multipliquei aqui, subtraio, x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. 0 mais x, 0x mais x, x. E aí, desce agora, por fim, o último termo. Quando descer o último termo, vai ficar x menos 1. E aí, por quanto eu preciso multiplicar x menos 1 para que x menos 1 apareça aqui com um x na frente? Basta multiplicar por 1. Quando eu multiplico por 1, aqui embaixo fica x menos 1, subtraio, x menos 1 menos x menos 1 vai dar resto 0. E isso conclui a nossa divisão. A partir dessa divisão, a conclusão que eu tiro é que x ao cubo, então x ao cubo menos 1, se escreve como x ao quadrado mais x mais 1 vezes x menos 1. Vou botar assim, né? X menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. E isso expõe para a gente a parcela do polinômio que dá zero, quando eu coloco x igual a 1. Diga, Sirleide. Bom dia. Eu só fiquei numa dúvida aqui, na primeira multiplicação, né? X ao quadrado vezes x, quando tu fez a subtração, né? X ao cubo menos x ao cubo, zerou. E aí, por X que ao o quadrado. sinal do... Não, do cubo tu zerou. Aí passou para x ao quadrado mais 0x, tá? Porque ali em cima era menos x ao quadrado e quando fez a... Porque eu vou multiplicar, certo? Quando eu multiplico, fica x ao cubo menos x ao quadrado, não é isso? Só que aí eu Certo. vou subtrair a linha de cima pela linha de baixo. Então, eu vou fazer, tem aqui x ao cubo menos mais 0x, e eu vou subtrair essa linha de baixo. Quando eu substituo, vai ficar menos x ao cubo e mais x ao quadrado, porque menos com menos dá mais. Tá, Certo? certo. Beleza. Agora vamos para o próximo, para o denominador. E aí a mesma coisa vai ser feita aqui, né? Eu tenho x à quarta mais 3x menos 4, e aí eu vou acrescentar, por questão de organização, os termos que estão faltando, que são eles, x à quarta mais 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 3x menos 4. Só para organizar a conta.
né? Então, vou dividir tudo isso por x menos 1. E aí, vamos embora. Por quanto eu tenho que multiplicar x para que o x vire x à quarta? Então, eu tenho que multiplicar por x ao cubo. Então, eu vou multiplicar, passar para o lado de cá subtraindo. Então, vai ficar x à quarta menos x ao cubo. E agora eu subtraio. Quando eu subtrair, aí vai ficar x à quarta menos x à quarta, zero. Zero mais x ao cubo, x ao cubo. E aí agora, já desceu esse, desce o próximo, que é o 0x ao quadrado. Então, mais 0x ao quadrado. Quando eu descer o 0x ao quadrado, repete a análise. Por quanto eu tenho que multiplicar x aqui para que apareça um x ao cubo? Então, eu tenho que multiplicar por mais x ao quadrado. Multiplicando, vai ficar x ao cubo menos x ao quadrado. Subtrai. E o resultado vai ser x ao cubo menos x ao cubo, zero. Zero mais x ao quadrado. X ao quadrado. Desce o próximo dígito. Mais 3x. Então, por quanto eu tenho que multiplicar x para aparecer aqui o x ao quadrado? Eu tenho que multiplicar ele por x. Então, mais x. Eu vou botar isso aqui um pouquinho mais para o lado. Consegui botar tudo. Mais x. Multiplica x por x menos 1, aí vai ficar x ao quadrado menos x e subtrai. X ao quadrado menos x ao quadrado, zero. 3x mais x, 4x. E desce, por fim, agora o último dígito, menos 4. E, de novo, por quanto eu tenho que multiplicar o x para aparecer 4x, eu tenho que multiplicar por mais 4. Quando eu multiplicar por 4, vai ficar 4x menos 4, subtrai, resultado aqui dá zero, e, portanto, esse é o resultado da divisão, garantindo para a gente que x à quarta mais 3x menos 4 pode ser escrito como x menos 1 vezes x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 4. E está aí o resultado da divisão, ainda não o resultado do limite, mas é a partir dessa divisão que a gente vai tirar o resultado final do limite. Certo? Então, é assim que a gente faz a divisão, certo? É importante que vocês pratiquem. E tem outros métodos para fazer divisão. Se você lembra, tem Briot-Ruffini, que é um método que você faz como se fosse um diagrama, e aí você faz umas continhas em sequência e chega na resposta. Eu, particularmente, não gosto muito, porque eu não sou muito bom de decorar coisas, e aí a técnica envolve você decorar os métodos, e aí, para mim, não faz muito sentido, não. Então, eu acabo sempre fazendo dessa forma, mas é o que eu estou dizendo, não é o que eu estou ensinando para vocês aqui nesse curso é limite, não é divisão de polinômios, embora eu tenha parado para fazer isso, mas se vocês sabem outro método, podem usar também, não tem problema. Tá? Então, beleza. Chegamos aí à conclusão sobre os polinômios em cima e embaixo, né? E aí, como é que a gente transfere isso agora para o limite? Então, a questão agora é a seguinte. Deixa eu passar aqui na próxima página. É que note que... Aí, deixa eu só fazer o seguinte para eu poder copiar os polinômios. Vou passar aqui para trás. Note que x ao cubo menos 1 sobre x à quarta mais 3x menos 4, eu posso escrever isso como... E aí vamos usar as fatorações que a gente encontrou. O numerador é x ao cubo menos 1. Então vai ficar x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Enquanto que o denominador é x menos 1 vezes x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 4. Né? Então, quando a gente troca aí a fatoração, a expressão fica assim, né? Essa expressão, ela é exatamente igual a essa. Mas quando x é diferente de 1, né?
quando x é diferente de 1, a expressão que eu tenho aqui, ela é exatamente igual a essa quando eu cancelo isso aqui, né? Eu corto x menos 1 com x menos 1, e aí o resultado que eu encontro é que essa expressão ela é igual a x ao quadrado mais x mais 1 dividido por x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 4. Isso faz com que o limite, quando x tende a 1, de x menos 1, x ao cubo menos 1, sobre x à quarta mais 3x menos 4, seja igual ao limite, quando x tende a 1, de x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 4 no denominador e no numerador, x ao quadrado mais x mais 1. Com a diferença de que agora a expressão do lado direito ela está definida quando eu coloco x igual a 1. Então, colocando x igual a 1 nessa expressão, a gente observa que vai dar em cima 3 e embaixo 1, 2, 3 mais 4, 7. Dá 3 sétimos. Então, como 1 faz parte do domínio dessa função racional aí, então esse, de fato, é o resultado do limite. Certo? Então, a parte que eu estou fazendo aqui para vocês lembrarem, ou aprenderem quem nunca aprendeu, é essa aqui. Mas veja que se você já sabe fazer isso, desculpa, deixa eu voltar aqui. A parte que precisa saber é essa aqui, né? Se você sabe fazer isso aqui já, sabe dividir esses polinômios, você sabe o conceito anterior lá do ensino médio, então a parte nova que vocês aprendem, que é como usar isso para resolver o limite, ela é bastante simples, né? É eu pegar o resultado da divisão, colocar aqui e cancelar as partes que se anulam quando eu coloco x igual a 1. E aí resolve o limite. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Eu vou colocar isso para vocês praticarem mais e lembrarem, tá certo? Lá naquela plataforma que eu coloquei exercícios, ele tem vídeos instrutivos sobre esse assunto. E aí vocês vão poder olhar com mais calma depois e fazer alguns exemplos legais relacionados a isso. Tá bom? Então, eu não vou ficar muito tempo mais nisso, não, para a gente poder passar para frente, para a gente ver outras técnicas, tá? Quem tiver mais dúvidas, alguma dúvida quando estiver fazendo, pode mostrar e mandar lá pelo Classroom que eu avalio, tá? Mas é importante que vocês tentem fazer, certo? Não se contentem com, isso é tão ruim, não gosto disso não. Certo? Só erra quem faz. Então, agora eu queria apresentar a vocês outra técnica de cálculo de limite, tá? Que se aplica também em muitas situações, certo? É um caso que sempre aparece, tá? Mais um exemplo, tá? Qual é o tipo de limite para o qual a gente vai aplicar essa técnica que eu vou apresentar para vocês agora? A gente vai aplicar essa técnica para o caso dos limites em que a gente tem algo do tipo raiz mais raiz de alguma coisa, ou então quando a sua função for uma função racional e tiver algo do tipo raiz menos raiz de alguma coisa, certo? Sempre que a sua função tiver uma estrutura parecida com essa, lá na expressão, né, for um quociente, nesse quociente se esse quociente for indeterminado, né, for uma indeterminação do tipo 0/0, ou algum outro que a gente vai ver mais na frente. Então, sempre que for assim, né, um quociente, onde em cima ou embaixo, ou até mesmo em cima e embaixo, aparece algo assim, raiz de alguma coisa, mais raiz de alguma coisa, ou raiz de alguma coisa menos raiz de alguma coisa, vocês vão poder aplicar essa técnica, tá? E eu vou mostrar essa técnica através de um exemplo, que é o caso da função raiz. É um exemplo que a gente já fez, tá? Então, a gente já fez de outra forma, eu vou fazer desse jeito agora, só para ilustrar. Depois eu vou fazer uns outros exemplos que não dariam para fazer da outra forma, para iniciar aí. Então, o exemplo que eu vou colocar aqui para a gente fazer é esse aqui, é o limite quando x tende a 3 de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Tá? Esse aí é o exemplo que vai dar início aí a nossa
ao nosso método. Então, veja que tem aí aquela estrutura que eu falei, que a gente precisa ter para usar essa técnica, que é o quê? Que é essa questão de raiz menos raiz ou raiz mais raiz está aqui presente, né? Então, quando tiver nessa situação, a gente pode usar essa técnica. Embora a gente já tenha visto, nesse caso, outra técnica também, mas... Bem. Essa técnica, em geral, o pessoal chama de multiplicar pelo conjugado, certo? E o que é o conjugado? O conjugado é o seguinte. Nessa situação aqui em que eu tenho mais raiz de x menos raiz de 3, o conjugado dessa expressão seria você trocar esse menos por mais. Você trocar esse símbolo que está entre as duas raízes por um mais. Se tiver mais, você troca para menos. Se tiver menos, você troca para mais. Mas a questão é justamente essa. Trocar pelo conjugado é trocar o sinal que está aí entre as duas raízes. Então, no caso aí, ficaria... O conjugado seria isso aqui. Seria raiz de x mais raiz de 3. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? De que consiste essa técnica? Consiste de multiplicar essa expressão aqui, em cima e embaixo, por isso. E aí a gente vai ver qual vai ser o efeito disso na nossa expressão, tá? Isso não vai mudar a nossa expressão, porque como eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, então eu estou trocando a minha expressão por uma expressão equivalente. Então, sem problema nenhum, eu posso fazer isso sem culpa, né? Então, eu posso só mudar a expressão dessa forma. Então, eu vou fazer aqui devagarzinho para a gente ir acompanhando. Então, observe que raiz de x menos raiz de 3, dividido por x menos 3, eu posso multiplicar isso em cima e embaixo por raiz de x mais 3, raiz de x mais raiz de 3, desculpa, raiz de 3, certo? Então, quando a gente multiplica frações, né, perceba que essa fração aqui, ela é igual a 1, né? E sempre que eu multiplico qualquer coisa por 1, eu não estou mudando o valor, então eu não estou trocando a expressão original por uma outra diferente, não, eu estou trocando por uma releitura da mesma expressão. Então, quando eu efetuo aqui a multiplicação, como é que a gente multiplica frações? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui em cima vai ficar raiz de x menos raiz de 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. E no denominador, a gente vai ficar com x menos 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3. Tá aí o resultado da multiplicação. E aí a mágica, ela vai acontecer quando a gente efetuar esse produto aqui em cima. Por quê? O que é que vai acontecer aqui? Porque esse produto aí em cima, vocês conseguem perceber que isso é um produto notável. Conseguem? Isso é um produto notável. Que produto notável é esse? Esse produto notável é o produto da soma pela diferença, né? É o produto que a gente obtém quando a gente faz A mais B multiplicado por A menos B. Produto da soma pela diferença. Então, aqui eu tenho a soma e aqui eu tenho a diferença. E qual é o resultado desse produto? O resultado desse produto, né? A gente pode sempre usar o chuveirinho para fazer essa conta, mas como é um produto notável, a gente já tem uma expressão pronta para isso, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? Tá aí. E aí, qual vai ser o efeito desse quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo aqui? O efeito vai ser que essas raízes elas vão embora. E quando não tem raiz, é sempre mais fácil de manipular, né? Então, a utilização desse produto notável aí vai fazer essas raízes irem para a cucuia. Então, vamos multiplicar aqui e ver o que é que acontece. Então, quando a gente multiplicar aqui, no numerador, a gente vai ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado de raiz de x é x, menos o quadrado de raiz de 3 é 3. E no denominador, a gente deixa a coisa exatamente do jeito que está. Porque a gente não vai precisar mexer aqui embaixo. Então, vou colocar aqui x menos 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3. A gente deixa como está, porque aí vai ficar bem evidente o que é que vai acontecer no próximo passo. No numerador eu tenho x menos 3,
no denominador também, então eu posso cancelar aqui x menos 3 com x menos 3. E fim de papo. Acabou o nosso limite. E depois de ter feito isso, a gente pode escrever já, então, que o limite, quando x tende a 3, e raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3 é igual ao limite de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3, quando x tende a 3. Mas como essa função está definida para x igual a 3, né, quando eu coloco x igual a 3 aí dá certo, a conclusão que a gente tira é que isso é 1 sobre 2 raiz de 3. Né? Coloca 3 no lugar de x ali, e esse é o resultado do limite. Que foi o mesmo resultado que a gente encontrou quando fez antes. Né? Diga aí, Anaildo. Professor, foi fatorado aí, no caso, o x menos 3 pelo x menos 3 embaixo, cortou, correto? Mas na Isso. parte anterior, que tem raiz de 3, raiz de x mais raiz de 3, embaixo também tem raiz de x mais raiz de 3, não poderia já simplificar aí, não? Veja, podia. Mas a questão é que esse raiz de x mais raiz de 3 fui eu quem já multipliquei para fazer a alteração que eu queria para conseguir simplificar a expressão. Né? Então, se eu colocar ela e cancelar depois, não vai fazer nenhum sentido ter colocado. Era melhor ter deixado como estava. Ok, Né? ok. Veja aí, né? Não, se eu cancelar a raiz de x mais raiz de 3 com raiz de x mais raiz de 3, eu vou ficar com a expressão que é igualzinha à primeira. Então, não vai me trazer nada de positivo. Certo? Então, ter escolhido esses termos para multiplicar, ter multiplicado por esse termo em cima e embaixo, é justamente o que faz com que em cima mude de uma maneira que a gente consegue cancelar a coisa lá embaixo e fazer dar certo. Ok. Então, esse foi o exemplo, tá? Então, a coisa vai ser bem assim, né? Sempre que tiver raiz de mais raiz de, ou raiz de menos raiz de, você pode fazer essa técnica aí de multiplicar pelo conjugado, que vai dar certo. Diga aí de novo, Nélio. Professor, nesse caso aí, quando foi mudado em cima, pode tirar, repetir por gentileza, quando multiplicou em cima pelo mesmo termo, onde era mais x menos x, que ficou só um termo, por favor? Com mais desculpa, não entendi. Quando foi multiplicado aí em cima essa parte anterior, onde está aí justamente o cursor, Foi aqui, que eu fez multipliquei ficar aqui, né? certo, sim. Aí vai ficar esse vezes esse. Anterior, quando o senhor fez, que justamente ficou, que era x em cima, onde está? X menos, raiz de x menos raiz de 3, que mudou para Sim. ficar igual aí. Não, Né? anterior. No começo do limite. Tá Sim. aqui, raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, certo? Aí você está entendendo o que foi que eu multipliquei aqui, foi? Sim. Eu multipliquei por 1. Você concorda que essa fração aqui é Ah, igual a 1? certo. Foi multiplicado por 1, correto. É. Só que em cima, como em cima é igual a embaixo, o resultado disso aqui é 1. Então, eu não alterei a expressão original, né? A expressão original está igual. Eu só multipliquei por 1 aqui, um conveniente, né, para fazer uma mudança oportuna. E aí, quando a gente multiplica frações, né, multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador, que é o que está aqui na outra etapa. Né? Ok. Certo? Vou fazer mais um exemplo, e depois eu boto um para vocês tentarem. Aqui é o seguinte. Nesse próximo exemplo, a gente tem aqui limite quando x, quando t, então dei o nome da variável, quando t tende a zero de. Aí no numerador vem raiz. Ah, meu Deus. Um instante. Tem um errinho aqui. Raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3.
dividido por t ao quadrado. Certo? Tá aqui o exemplo. Aí você pode pensar assim, mas professor, não tem raiz menos raiz, nem raiz mais raiz. Veja só, não tem, mas tem. Porque desse lado aqui, você pode pensar isso aqui como sendo raiz de t ao quadrado mais 9, menos raiz de 9, por exemplo. Né? O raiz não está aparecendo, mas está aqui de uma forma embutida. Tá? Então, a técnica ela vai ajudar independente. Certo? Então, vamos resolver. Então, o que é que eu falei? Sempre que a gente tem uma estrutura do tipo raiz menos ou raiz mais, a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Então, a gente está com essa expressão aqui, que é raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado, e eu vou multiplicar por quanto? Em cima e embaixo. Por Me 1. diga. Eu vou multiplicar por 1 no total, né? Mas em cima e embaixo é quanto que eu vou multiplicar para usar a técnica? Deixa eu voltar aqui. Por quanto foi que eu multipliquei em cima e embaixo nessa aí? Nesse exemplo aqui, eu peguei a expressão original, que era essa, não foi? E eu multipliquei em cima e embaixo por quanto? Diga aí. Pelo mesmo valor para dar 1, não é isso? Rapaz, eu estou circulando aqui o valor. Qual foi o valor que eu multipliquei em cima e embaixo? Raiz de x mais raiz de 3. E como foi que eu cheguei? Como foi que eu cheguei nesse negócio que eu multipliquei aqui? Só mudou o sinal de negativo para positivo. Se fosse positivo, era negativo. É isso que eu quero ouvir. Foi exatamente isso que eu fiz. Não tem aqui raiz de x menos raiz de 3. Eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de x mais raiz de 3. Então, nessa outra aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto para usar a mesma técnica? Raiz de t ao quadrado menos raiz de 9. Isso é a mesma coisa? Isso é a mesma coisa que eu fiz lá? Raiz de t ao quadrado menos 9 mais 3. Essa foi uma resposta melhor agora. Uma resposta melhor, mas ainda tem calma. Porque o conjugado não é você trocar todos os sinais. Não. O conjugado é você trocar só esse daqui, que está entre as raízes. Se aqui dentro tem outra coisa, tem um mais, tem um menos, você não mexe nele. Tá? O conjugado ele vai trocar só o sinal entre as raízes. Se tem um mais entre as raízes, vira menos. Se tem um menos, esse menos vira mais. Certo? Então, aqui eu vou multiplicar por essa mesma expressão, onde eu vou trocar esse menos por mais. Esse mais aqui, ele fica exatamente como está. Porque o conjugado de raiz menos raiz é raiz mais raiz. O que está dentro continua a mesma coisa. Certo? Ok? Todo mundo entendeu? Então, vai ficar raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. E aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por isso. Embaixo é a mesma coisa. Diga aí, Henrique. Bom dia, professor. Eu poderia escrever ela dessa forma. Parêntese T mais 9, fecha parênteses, existe T menos 9, fecha parênteses, menos 3, a parte de cima. Você está perguntando, tipo, t ao quadrado mais 9. A sua pergunta é, você pode escrever isso como t mais 9 vezes t mais 9, t menos 9, é isso? Sim, para tirar a raiz, tirar ela da raiz e tentar resolver desse jeito. Poderia Mas ser escrito assim. como é que você vai tirar isso aqui da raiz? Eu não entendi. Me diga aí os passos que você está querendo colocar.
Qual é Aquele exemplo que o senhor apresentou lá em cima, entre parênteses, né? Não seria uma forma de extrair da raiz? Eu não sei se entendi correto. o parênteses, ele não extrai raiz nenhuma. Mas é porque eu tô querendo entender qual é o passo a passo que você está querendo colocar. Por Se o senhor quê? puder voltar à tela Porque, anterior. rapidinho, deixa eu só terminar. É porque a sua proposta, ela tem algum erro, e eu tô querendo só entender em que momento esse erro ele está surgindo para a gente poder resolver, entendeu? Aí em cima, quando o senhor colocou A mais B, né, A menos B e tal, igual A ao quadrado menos B ao quadrado. Essa não seria uma proposta de extrair a raiz quadrada? Eu Ah, poderia escrever desse então, jeito lá, então, eu usando acho que o isso? que você está supondo é que quando você tiver a ao quadrado menos b ao quadrado e tiver isso dentro de uma raiz, você vai poder tirar a raiz, é isso? Sim, seria isso? E daria Ou quanto eu ente- aqui? ou eu entendi errado? E daria quanto o resultado dessa raiz? Sim, seria a multiplicação dela, né? Para tentar tirar da raiz e ver o que sobraria. Seria isso? É porque eu não estou entendendo o que é que você está querendo dizer com isso. Eu ia multiplicar o que por quanto aqui? Me diga. Ah, certo. Você está dizendo que eu ia escrever que isso é igual a raiz de A mais B vezes raiz de A menos B, é isso? Não, eu extrairia a raiz. Aí seria. A ideia seria aquela que estava escrito, né? Então seria t mais 9 vezes t menos 9 igual. Aí daria t ao quadrado mais 9 ao quadrado, né? E Mas aí é que está a tiraria. questão. Para onde foi a raiz? A raiz Certo. cancelou com o quê? Porque, ó, A ao quadrado, vamos com calma. Primeiro é que tem A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes A menos B, certo? Certo, Então, se isso tem aí. uma raiz aqui, vai continuar tendo uma raiz aqui. Por que não teria? Entendeu? E ainda tem Sim. outro problema, porque vamos com calma. Aqui a gente tem A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, tem um menos aqui, né? Se eu trocar por mais, não vai trocar por mais, não. É menos e tem que ser o menos, né? Então, t ao quadrado menos 9 é igual, de fato, a t mais 3 vezes t menos 3. Mas se eu botar mais, aí não é mais igual, não. Né? Esse t ao quadrado mais 9 eu não fatoro mais do mesmo jeito. Tá certo. Entendeu? Entendi. Pronto. Eu fico perguntando, é porque eu quero entender exatamente aonde é que o erro está aparecendo para que a gente possa resolver, certo? Que realmente é como se fosse assim, a ideia intuitiva acerca da conta todo mundo tem. Só que muitas vezes é errada. E aí, se a gente não descobre exatamente onde é que essa intuição está errada, a gente acaba repetindo esse erro depois, em outro momento. Né? Então, eu fico tentando é, é, desenvolver para ver se a gente chega exatamente aonde está a falha. Tá? Pronto. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai multiplicar em cima e embaixo. Aí, né? Multipliquei em cima e embaixo por raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3, e raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3. Então, quando eu fizer esse produto, aí como é que vai ficar? Em cima, a gente vai ficar com raiz de t ao quadrado mais 9, menos 3, que multiplica por raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3. E embaixo vai ficar t ao quadrado vezes raiz de t ao quadrado mais 9, mais 3. Vai ficar assim, certo? E aí vamos multiplicar em cima agora, que é em cima que tem a questão que vai alterar, né? É onde tinha as raízes antes, então provavelmente é ali que vai ter alguma alteração. E aí eu pergunto a vocês, como é que vai ficar o resultado do produto notável quando eu aplicar lá em cima, né? Então, o produto notável que a gente aplica é esse aqui, né? É que o produto de A menos B por A mais B
dá igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Quando eu aplicar esse produto notável aí em cima, como é que vai ficar o resultado? Me digam aí. Eu acho. Você vai cortar, não, o que está igual. O raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3, o de baixo com o de cima, aí vai sobrar só o que está na frente dele. O raiz quadrada mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. Não é isso, não? Ótimo, ótimo. Essa foi a mesma dúvida de Adenildo, no outro exemplo. Só que o que é que Volta ao mesmo acontece se eu nesse caso cortar? anterior. Eu acabei de multiplicar a raiz por raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Por que é que eu fiz essa multiplicação? Para aplicar a técnica. Se eu, depois de multiplicar, eu simplesmente cancelar, eu não vou ter feito nada. Eu vou voltar para a expressão do começo do limite que eu não sei resolver. Eita, verdade. Então, não é isso. Eu tenho que multiplicar em cima. Como é que vai dar o resultado do produto quando eu multiplico lá em cima? Me digam aí. Raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 elevado ao quadrado, mais 3 raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 9. É Peraí, isso? calma. Você disse assim, raiz quadrada de t Sim. ao quadrado mais 9 Seria entre parênteses. ao quadrado. Sim. Mais 3 raiz quadrada de 3, raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, mais menos 9. Por que daí isso tudo? Multiplicando o membro. Tu fez o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o Foi, segundo. foi. Tem alguma Mais ou coisa, menos isso. tem alguma coisa errada aqui. Porque veja só, quando a gente vai multiplicar essas coisas aqui, como é que a gente faz, né? A gente faz chuveirinho, né? A gente tem o primeiro com primeiro, né? Primeiro com Sim. segundo, depois segundo com primeiro e segundo com segundo. Tá. Não Esqueci é isso? aqui. A gente pode fazer, foi assim que você fez, não foi? Foi, eu só esqueci de multiplicar o menos Foi. 3. Isso. Depois deu uma ajeitadinha, porque aí ficou de fato alguma coisa faltando aí. Mas a questão que eu quero colocar aqui é que isso é um produto notável, no sentido de que é um produto que a gente já tem uma expressão para ela. A gente não precisa fazer dessa forma o tempo inteiro. Se você se sente confortável fazendo dessa forma o tempo inteiro, continue. Continue. Mas eu coloquei aqui qual é o resultado do produto notável. Quando eu tenho uma soma por uma diferença, o produto, né, o resultado vai ser o quê? Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho A menos B, ó aqui quem é B, vezes A mais B aqui. Né? Então, qual vai ser o resultado? É o quadrado do primeiro Tá mais simples assim. menos o quadrado do segundo, que é 9. Certo? Mas aí depois dê uma olhada, porque eu acho que você esqueceu alguma parcela aí quando fez a conta. Esqueci. Tá? Então, Valeu. vai dar dessa forma. E aí, no denominador, a gente deixa como tá, né? Vai ficar t ao quadrado, que multiplica raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Quando simplificar, no numerador vai ficar t ao quadrado mais 9 menos 9 é só t ao quadrado. 9 menos 9 vai dar 0. Embaixo fica t ao quadrado vezes t ao quadrado, raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3 e fecha. E aí a gente pode cancelar aqui agora t ao quadrado com t ao quadrado. Quando a gente faz isso, a expressão agora passa a ser definida em t igual a 0. Né? Quando a gente cancela aqui, aqui fica 1 também. Então, a expressão do limite vai virar isso aqui. Né? Então, o limite, quando t vai a 0 de raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. Isso vai dar igual ao limite
quando t vai para zero, de 1 sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Só que aí, quando t vai para zero, t ao quadrado mais 9 vai para 9, raiz de 9 é 3, então isso vai ficar 1 sobre 6. Lembrando que a etapa aqui foi só substituir t por zero na expressão do lado direito. Certo? Então, essa é a estratégia. E você vai aplicar sempre que você identificar alguma conta, algum limite, que tem algo do tipo raiz mais raiz, raiz menos raiz. Então, o que você vai fazer é exatamente isso. É multiplicar pelo conjugado da parte que tem raiz mais raiz ou raiz menos raiz. Certo? E vai simplificar e ver aonde é que vai aparecer a simplificação. Então, veja, matemática em geral, tá certo? Não se faz só olhando ninguém fazer. Então, é muito importante que vocês peguem um momento para praticar também e refazer essa técnica em outros exemplos, certo? Porque quando chegar mais na frente, quando chegar na prova, eu não vou dizer, por exemplo, resolva tal limite por esse método, não. Faz parte do processo de aprendizado de limite que você consiga identificar na sua função, na sua expressão, qual é a técnica mais apropriada para você usar. Então, por isso que é muito importante que vocês treinem para vocês ganharem esse tipo de sentimento relacionado ao conteúdo, certo? Diga aí, Adenildo. Anaíldo. É só tirar uma dúvida, veja, deu 1 sobre 6. Aí nessa, antes do, aí está 1 sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3, que aí deu igual a 6. Pode repetir isso aí, por favor? É porque eu substituí no lugar de ter o zero. Faça aí a continha. Certo, aí dá 0. Vai ficar 1 sobre... Então, fica 9 mais 3. 1 sobre 9 mais 3? 1 sobre raiz de 9. A raiz foi para onde, rapaz? Certo. Pode esquecer da raiz, não. Raiz de 9. Ah, correto. Isso, Ok. Substituiu o t, colocou 0. 0 ao quadrado é 0. Ficou Isso. raiz quadrada de 9. 3 mais 3, 6, correto. Ok, pronto, beleza. Ok, obrigado. Disponha. Certo? Tentem fazer esse próximo exemplo aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu passar a página. Certo? Mas é uma maneira de aplicar a mesma técnica, certo? Então, eu vou dar 10 minutinhos só para vocês fazerem. Que é o limite quando x tende a 1 de 2 menos raiz de x mais 3 dividido por 1 menos x. Tentem fazer esse aí, usando a mesma técnica. O mesmo método que a gente fez anteriormente. Tá? É o tempo dele pegar ali o carregador do computador que ele está descarregando. E aí, estão conseguindo fazer? É importante riscar o papel de alguma forma, tá? Se você não conseguiu fazer, só erra quem tenta.
Vamos dar só um direcionamento, tá? Então, a técnica é, não tem a raiz, então vou ter que multiplicar por alguma coisa para simplificar. Então, vai ficar 2 menos raiz de x mais 3 sobre x menos 1. E aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Me digam aí. 2 Por 2 menos mais raiz de raiz de x x mais menos 3. 3. Menos 2 2 mais mais raiz de x mais 3. x mais 3. Mais 3, desculpa, mais 3. 2 mais raiz de x mais 3. Dividido por x menos 1. Quando você... Opa, perdão. 2 mais, né? 2 Professor, mais raiz de não x. mudaria o sinal do 2, não? Não, Naquele porque de você vai fora mudar da... só o sinal entre os símbolos. Mas é porque, veja, quando você entende por que é que você faz essa alteração, você não fica em dúvida de qual termo você vai trocar pelo quê. A estratégia é fazer isso para aplicar aquele método, né, aquele produto notável, né, de que A mais B multiplicado por A menos B dá igual a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Isso vai fazer com que a raiz vá embora, né? Então, a gente faz isso. Então, veja que para usar essa técnica, a gente precisa de um lado ter a mais b e do outro lado tem que ter a menos b. Então, tem que mudar o sinal que está aqui no meio, para que a gente, quando multiplique, apareça o resultado do produto notável, né? Então, por isso que eu troco só esse. Eu não troco o menos do 2, eu não troco esse aqui da raiz. Não, eu troco só esse, para que aqui seja o A lá da expressão e aqui seja o B. Aí aqui eu tenho A menos B e aqui eu tenho A mais B. O mesmo A e o mesmo B, só mudou o sinal entre os dois. Certo? Então, Entendi. se você entender isso aí, qual é o propósito dessa troca de sinal, qual é o propósito de multiplicar pelo conjugado, você não vai ter dúvida de qual é o sinal que você troca. Você está Beleza. dizendo assim, como eu estou querendo excluir, eliminar a raiz quadrada, Isso. então eu só mexo no sinal que está na frente dele. Então, no caso aqui é um 2, né? Então, como eu não quero, o 2 não me interessa mexer nele, eu só quero excluir a raiz, eu só faço a inversão do sinal, não é isso? Isso. Obrigada. Exato. Certo? Aí depois que fizer o produto, como é que vai ficar o resultado do lado direito? Façam aí e me digam. Professor, Diga. já pode substituir o x pelo 1 agora? Sempre você pode fazer esse teste. Sempre. Substitua. Veja aí o que é que acontece quando você troca. Uhum. Como é que vai ficar o resultado final aí? Do lado direito? Digam aí no numerador. E aí, nada?
Não é isso? Quando efetuou o produto em cima, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 4, menos o quadrado do segundo, que é x mais 3. E embaixo, repete. 2 mais raiz de x mais 3. Aí em cima, se você organizar, a gente tem 4 menos x menos 3, né? O menos ele entra aí na soma. Então vai ficar x menos 1, 2 mais raiz de x mais 3. E aí, quando resolver ela em cima, vai ficar 1 menos x, dividido por 1 menos x, e multiplica 2 mais raiz de x mais 3. E aí isso resolve o nosso problema, porque que a gente vai poder cancelar agora 1 menos x com 1 menos x. E a expressão vai parar de dar zero quando a gente coloca x igual a 1 no denominador. Certo? Então aqui fica 1. Assim. Então o resultado é que o limite, quando x tende a 1, de 2 menos raiz de x mais 3 sobre 1 menos x é igual ao limite, quando x tende a 1, de 1 sobre 2 mais raiz de x mais 3. Quando x é igual a 1, fica a raiz de x mais 3 da raiz de 1 mais 3, que é a raiz de 4, que é 2. Então fica 1 sobre 2 mais 2, 1 quarto. Certo? Professor, Diga. lá em cima tem assim, exemplo e limite quando se estende a 1. A expressão 2 menos raiz quadrada de x mais 3 sobre 1 menos x. Tá? Quando tu começou a resolver embaixo, ficou x menos 1. Isso interfere? Aonde está x menos 1? Sempre estava 1 menos x aí, eu não mudei nada. Tá. Foi porque eu copiei Preciso errado trocar de quando eu desci. óculos. Foi porque eu copiei errado quando eu desci. Então, isso interfere? A ordem do. Claro que interfere. A ordem da diferença muda o resultado, né? Se eu faço 1 menos 2, é diferente de 2 menos 1, né? Não, porque assim, estava escrito, mas só que tu foi raciocinando do jeito que está aí agora. Foi 1 porque eu menos fiz x, errado. menos x, menos É x, porque, menos veja x. só, a gente não mexeu nessa parte, por isso que eu só percebi no final que eu tinha trocado, e aí eu não vi que eu tinha trocado lá em cima. Né? Mas claro que faz diferença. Se tivesse x menos 1, se tivesse x, só para fazer uma situação hipotética, né? Se fosse x menos 1 aqui deu 1 menos x, né? E se aqui tivesse x menos 1 ao invés de 1 menos x, você tinha que primeiro fazer a observação de que x menos 1 é menos 1 menos x. E aí você cancelava da mesma forma. Só que aí depois de cancelar, ia ficar um menos aqui, e aqui em cima ia dar 1. Aí ia dar menos aqui embaixo. Assim, né? Entre parênteses. Aí daria 1 sobre menos 4. Ok. Então, seria essa a diferença que ia ficar. Mas foi porque na hora de descer foi eu que copiei errado mesmo. Beleza? Certo? Alguma dúvida, pessoal? Pratiquem, certo? Tentem fazer, porque não adianta ficar olhando, não. Às vezes nem ficar olhando está adiantando. Mas é preciso tentar, bater o lápis no papel, fazer algumas contas errado, certo? Porque só erra quem faz, certo? Vamos lá.
Dando sequência, vamos ver agora o que são os chamados limites laterais. E o que são os limites laterais? Vejam só, em certas situações, às vezes a gente se depara com casos em que o limite, em particular, não existe, né? Lembra lá o que é o limite, né? Quando a gente está pensando em limite, a gente está pensando assim, de que valor vai se aproximar o f de x quando x se aproxima de um determinado valor, né? Então, a gente quer saber se x vai para perto de tanto, f de x vai para quanto, né? Esse é o nosso interesse na hora de calcular o limite. E nem sempre essa resposta leva a um valor que você possa chamar de o limite de f quando x tende a A. Não. Às vezes acontece de, por exemplo, isso depender de que lado você está se aproximando, se você está se aproximando por valores maiores do que A, por valores menores do que A, e aí isso vai fazer com que o limite, de fato, não exista, certo? Então, o limite existir ou não exige que, quando x se aproxima de A, ele se aproxime de qualquer forma, certo? Se x se aproxima de A pela direita ou pela esquerda, né? Ou, melhor dizendo, se x se aproxima de A por valores maiores do que A ou por valores menores do que A, o resultado tem que dar o mesmo. Mas certos casos, onde o limite, a princípio, não existiria, faz sentido você pensar nessa redução do conceito de limite, que é o conceito de limite lateral, tá? Então, deixa eu especificar direitinho aqui o que é o limite lateral. Então, a definição é a seguinte. Definição, certo? Então, a gente diz que entre aspas, o limite de f de x, quando x tende a A. A aqui no caso, né, um número real qualquer, pela direita, né? Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a pela direita, é L, fecha aspas, não é isso que a gente fala, né? O limite de f de x, quando x tende a A pela direita, se a medida que x se aproxima de A, pela direita, né? Por pela direita, aqui a gente está pensando x se aproxima de A por valores maiores do que A, né? Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a A pela direita é L, se, à medida que x se aproxima de A pela direita, f de x se aproxima de L, tá? Por que a direita? Porque quando a gente coloca a reta real aqui, geralmente a gente coloca ela apontando para a direita, indicando que os valores maiores da reta real, eles vão sempre estar localizados à direita do eixo, e os valores menores vão estar à esquerda. Então, se eu boto dois números aqui, a gente sempre assume que o maior valor está à direita. Então, se aqui é A e aqui é X, né, o limite lateral à direita seria obtido quando você faz X se aproximar de A, mas sempre por valores maiores do que A, e não menores. Certo? Então, é como se você estivesse vindo, se aproximando de A pela direita mesmo, né, no sentido físico da coisa, né, do se aproximar pela direita. Da mesma forma, eu não vou reescrever essa frase inteira, a gente pode definir também o que seria o limite de f quando x tende a A pela esquerda. Eu vou só substituir em vermelho a diferença que vai ficar.
Então, a gente diz que o limite de f, quando x tende a pela esquerda, é L, se, à medida que x se aproxima de A pela esquerda, como assim pela esquerda? Por valores menores do que A. X menor do que A. F de x se aproxima de L. Então, o caso do limite lateral à esquerda é o caso em que x é menor do que A e você está se aproximando de A pela esquerda. Tá? Então, você tem aí o limite lateral à esquerda, né? O limite lateral por valores menores do que A. Por valores menores do que o limite em questão. Tá? A notação que a gente vai empregar para falar de limite lateral vai ser a seguinte. Deixa eu passar a página aqui. A notação que a gente vai empregar aqui é a seguinte. É a notação de quando for o limite lateral à direita, a gente vai escrever assim. A gente vai escrever o limite de f de x quando x tende a A mais, bota um símbolo de mais aqui em cima. Como se fosse um expoente, só que ao invés de ser um número, é o símbolo de mais. Então, esse A mais, ele está indicando que x se aproxima de A pela direita, que x se aproxima de A por valores maiores do que A, certo? Então, essa é a anotação para o limite lateral à direita. E, naturalmente, quando a gente vai falando de limite lateral à esquerda, a gente vai colocar um menos, né? Então, é limite quando x tende a A menos de f de x. Ok? Essa é só a anotação. Então, apenas para exemplificar, né, o que seria isso tudo. Então, vou colocar aqui um gráfico de uma função genérica para tentar elucidar para vocês aí a diferença entre o conceito de limite lateral e o conceito de limite. Então, vou colocar aqui um eixo Y, um eixo X, tá? E digamos que a gente tem uma função aqui que ela faz isso aqui, assim, sei lá, ela vem daqui, e aí daqui ela segue, tá? Então, aqui, em x igual a A, e aí, sei lá, digamos que ela está definida aqui em cima, mas não está definida aqui embaixo, mas pouco importa, não vai fazer muita diferença isso. Certo? Então, a função, ela tem esse pequeno salto de continuidade, tá? Então, veja só. De imediato, o que a gente observa aqui é o seguinte. É que se a gente pensa em limite... Aqui para baixo. Se a gente pensa aqui no limite de f de x, né? Essa aí é o gráfico de f, né? Quando x tende a A, se a gente pensa nesse limite, a gente observa de cara que esse limite ele não existe. Por quê? Ele não existe porque a gente pensa no limite da seguinte maneira, que quando x se aproxima de A, de qualquer maneira, de qualquer jeito, f de x se aproxima de L. Então, tem que existir um valor, e esse valor ele precisa ser único, do qual f se aproxima quando x tende a A. Só que a gente observa o seguinte, se eu chamar esse número aqui de L1 e esse outro aqui de L2, a gente observa que quando o x se aproxima por esse lado aqui, o valor... Deixa eu botar um pouquinho mais para trás, só para... Quando o x se aproxima de A por aqui, a gente observa que o valor de f se aproxima do valor de L1, né? Então, para cada x, eu tenho aqui o f de x,
e o f de x está se aproximando daqui de L1 quando x se aproxima de A. Por outro lado, quando x se aproxima de A pela esquerda aqui, né? Botar pela esquerda, quando o x se aproxima daqui, o f de x, ele se aproxima daqui, né? Ele se aproxima de L2. Então, qual é o resultado? O resultado é que o f de x não se aproxima de um único valor quando o x se aproxima de A. Depende de como essa aproximação é feita. Se ela é feita à direita ou à esquerda. Então, a princípio, o que a gente percebe através desse gráfico é que, nesse caso aí, o limite não existe. Porque f não se aproxima de nenhum valor quando x tende a A, né? Na verdade, ele se aproxima de mais de um valor, mas esse valor ele depende de como se aproxima. E para a finalidade do limite, isso não pode funcionar dessa forma. O que tem que acontecer é que f de x tem que se aproximar de L, qualquer que seja a forma que x se aproxima de A. Né? Porém, a gente observa o seguinte, a gente observa que quando a gente faz o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, né? A gente observa que esse limite lateral aqui, ele existe. E ele é igual a L2. Por quê? Porque à medida que x se aproxima de A por valores menores que A, né? É como se a gente estivesse percorrendo o gráfico nesse sentido aqui, x se aproxima, o f de x se aproxima de L2. Já o outro limite aqui, né? O limite de f de x, quando x tende a pela direita, ele vai ser igual a L1, porque é aqui, né? Como se a gente estivesse percorrendo o gráfico por esse lado aqui. Quando x se aproxima de A pela direita, o f de x vai se aproximando aí do valor L1. Né? Então, para cada x aqui, o valor vai chegando cada vez mais perto de L1. Tá certo? Isso nos permite também analisar dentro de certo sentido como é que a gente pode usar limite lateral para determinar se o limite existe ou não, né? Porque pensando na função dessa forma, né? Na função em que do lado direito dá um valor, do lado esquerdo dá um valor, dá outro valor, a gente pode pensar assim, tá, então, quando é que a gente vai ter certeza que o limite existe? Ora, o limite, ele vai existir, né? O limite de f de x, quando x tende a A, ele vai existir e vai ser um valor L, quando o que acontecer? Quando você vindo dos dois lados, ou melhor dizendo, quando você se aproximar de A de qualquer forma e o limite ainda existe. Ou melhor dizendo, se você for pela direita, o valor vai ser 1, e se você for pela esquerda, o valor vai ser o mesmo do primeiro. Né? Então, o limite existir vai dizer para você que os limites laterais existem e são iguais, né? Que o L1 é igual ao L2. Mas esse processo argumentativo ele também roda no sentido contrário. Como assim no sentido contrário? Se você calculou os limites laterais e observou que dos dois lados o limite dá exatamente o mesmo, então é como se esses gráficos eles fechassem, né? Se o limite lateral à esquerda deu igual ao limite lateral à direita, é porque, na verdade, esses dois trechos do gráfico da sua função eles estão encostadinhos ali, bonitinho, e, portanto, o limite existe e é igual a L. Certo? Então, se esses dois valores são iguais, então é porque o limite também existe. E aí a gente pode usar isso como uma forma de avaliar limites também, principalmente em casos em que a função ela está definida por mais de uma expressão. Quando a função está definida em mais de uma expressão, às vezes a gente precisa avaliar como é que a função se comporta antes e como é que a função se comporta depois da restrição que é colocada lá nas expressões da função. Então, a gente faz exatamente isso, calcula os limites à direita e à esquerda, e aí avalia se esses limites são iguais. Esses limites sendo iguais, então é porque o limite, por si só, existe, e é igual ao valor dos dois limites, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu tinha aqui posto mais exemplos, mas eu acho que não vai dar tempo de fazer todos, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para a gente. Eu acho que tem mais dois exemplos aqui que eu acho que dá para fazer. Se der para fazer o terceiro, eu faço.
Mas vamos ver o que é que dá, porque o tempo está ficando curto, né? Então vamos fazer um exemplo disso na prática. Exemplo. Então, para o exemplo, eu vou colocar o seguinte: calcule o limite quando x tende a 1 de f de x, quando f de x é a seguinte função: f de x é x ao quadrado, se x é menor do que 1, e 2x se x é maior ou igual que 1, certo? Então, essa é a questão. Calcule o limite dessa função aí quando x tende a 1. E aí, o que é que a gente observa? Deixa eu esqueci de passar a página, não foi? Perdão. E aí, o que é que a gente observa a respeito dessa função? É que a gente quer calcular o limite justamente aonde a expressão muda, né? Que é quando x é 1. Então, como é que a gente vai fazer para calcular esse limite? Ora, a única maneira que a gente sabe de calcular esse limite é avaliando como é esse limite antes de 1 e como é depois de 1. Se essas duas coisas forem iguais, então o limite de fato existe e é o resultado dessas duas coisas. Mas se der diferente, aí a gente tem um problema, então, porque o limite de fato não existe. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita e calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x. Vamos calcular essas duas coisas. Vamos começar pela direita. Tá? Então, quando x é maior do que 1, aí eu pergunto, qual expressão de f a gente usa quando a gente quer que x seja maior do que 1? Qual é a expressão que a gente usa para x maior do que 1? Me digam aí. E aí, alguém se arrisca? Quando x é maior que 1, qual é a expressão de f que a gente usa? A gente bota o quê? Bota x ao quadrado ou bota 2x quando x é maior que 1? 2x. Pronto. Sempre que x é maior do que 1, a gente vai colocar que f de x é 2x. Então, como a gente quer calcular o limite para valores de x maiores do que 1, então a expressão que a gente vai colocar no limite é o 2x. Então, quando o x se aproxima de 1, ora, 2x é uma função contínua, então é só substituir. Quando x tende a 1 pela direita de 2x, isso vai dar 2 vezes 1, que é 2. Já se eu calcular o limite pela esquerda, como é que vai ficar? Vai ficar limite quando x tende a 1 pela esquerda de... E aí, qual é a expressão que a gente coloca quando a gente bota x menor do que 1? X ao Qual é? quadrado. X ao quadrado, perfeito. Né? Por quê? Porque f de x é x ao quadrado sempre que x for menor do que 1. Então, como a gente está tratando aí do limite à esquerda, né? Então, a gente só está considerando valores de x menor do que 1, menores do que 1. Vai ficar isso. X ao quadrado é uma função contínua. Quando eu substituo 1, isso vai dar 1 ao quadrado, que é... Então, temos aqui os valores dos limites laterais. E o que é que a gente observa? Que esses valores são... Esses valores são o quê? São diferentes. Então, quando x tende a 1, qual é o limite de f de x? Então, qual é o limite de f de x quando x tende a 1? É 1 ou é 2? Como está em cima, 2, é isso? Oi? 2, e quando for à esquerda, 1, é isso? Mas, e o limite? Sem ser o limite lateral, o limite na ideia de limite que a gente vinha usando antes.
qual é o resultado desse limite? Vai ser 1 ou vai ser 2? Nenhum nem outro. O limite simplesmente não existe. Porque os resultados são diferentes. Exato. O limite ele só existiria se, independente da forma quando x se aproxima de 1, f de x se aproxima de um mesmo valor. Mas o que a gente observou aqui foi que se eu me aproximo pela direita, o resultado dá 2. Se eu me aproximo pela esquerda, o resultado dá 1. Então, não existe um único valor para o qual do qual f se aproxima quando x se aproxima de 1. Então, o limite não existe. O limite não existe. Certo? O gráfico dessa função, só para vocês observarem o que foi que a gente calculou aqui, é exatamente assim. X, Y. X menor do que 1, o gráfico é o gráfico de x ao quadrado. O gráfico de x ao quadrado é uma parábola com concavidade para cima e vértice na origem, é assim. Só que vai assim até x igual a 1. Quando chega em x igual a 1, aqui é uma bolinha aberta, mas aí a gente sobe aqui está em 1, né? Aí a gente sobe aqui para o 2, bolinha fechada, porque a partir daqui a expressão é outra, né? Qual é a expressão de f? É f de x igual a 2x. E 2x é essa reta aqui, que passa pela origem, mas continua, né? Só que como ela começa só a partir daí, assim. Então deu para perceber, né? Por que é que dá problema? Quando eu entro pela esquerda, o resultado do limite é 1. Quando eu vou pela direita, o resultado do limite é 2. Então, a verdade é que o limite não existe. Que f não se aproxima de um único valor quando x se aproxima de a. Que no caso a é 1 aqui. Ok? Então esse limite não existe. Certo? Então, eu ia finalizar com mais um exemplo, tá certo? Mas como a gente já extrapolou o tempo aqui, eu não vou comer mais muito tempo, não. Ficamos por aqui mesmo, certo? E na próxima aula, a gente continua, tá certo? Eu tinha mais um exemplo sobre isso e mais uma observação a ser feita, né? Relacionado continuidade a essa ideia de limites. E eu ia ver um pouquinho de extensões do conceito de limite. Mas aí na próxima aula a gente repõe isso. Lembrando, né, que a próxima aula é terça-feira, já lá no SEAG, né? Não mais online. Então a gente se encontra lá na Rural, certo? Diga aí, Cirleide. Você vai disponibilizar as duas aulas, não é isso? Vou disponibilizar sim. Eu não coloquei ainda porque eu não tive tempo. Mas eu vou colocar assim que possível. Tá ok? Mas mais tarde eu vou colocar essas aulas. Ainda de manhã. Por gentileza. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Bom fim de semana aí para vocês. E até terça-feira.